Quando alguém comete um aborto, qual a melhor forma de resgatá-lo? Tentando conceber outro filho, dando oportunidade de reencarnação ou de adoção. O ideal é reabilitar-se, dando a oportunidade à criança de nascer. Faz muitos anos, alguém me contou algo que me estarreceu. A pessoa que eu conheci relativamente jovem, digamos que eu conheci quando contava 30 anos, mais ou menos aos 55, fez um câncer de útero. E o câncer, quando foi revelado, já se apresentou com uma metástase óssea e com dores acerbas. Naquela época não havia na cidade de Salvador quimioterapia, era somente radioterapia no Hospital do Câncer. E a minha amiga foi submeter-se ao tratamento radioterápico. E naquele tempo, como era um trabalho pioneiro, ela teve muitas queimaduras que foram adicionadas às dores ultrizes. E quando ela estava muito mal, mandou chamar-me. Eu já a visitava vez que outra, mas ela percebeu que ia desencarnar, porque agora o câncer havia invadido o mediastino, todo o organismo, e ela já estava numa pré-decomposição orgânica. Ali então, eu procurei levantar-lhe o ânimo, e ela me disse: Divaldo, as leis de Deus são soberanas. Eu sei porque estou com o câncer. E felizmente, o Espiritismo chegou numa boa hora para mim. Só o assimilei depois da doença. Eu já o conheço. Como você sabe, eu frequento já há alguns anos. Eu o conheço. Mas não o havia digerido. Havia aceito e enganava-me. Eu tenho um companheiro. E o meu companheiro é casado. Eu o amo tremendamente. E ele também diz que me ama. Nestes últimos 20 anos, eu fiz 16 abortos dele. Porque eu não podia ser mãe. Ele me dizia que se eu procriasse um seu filho, seria também o último contato. Porque ele nunca deixaria a esposa. E nunca registraria um filho com o seu nome. Naquela época não havia exame de DNA, nem a imposição da lei. Então, por amor a ele, eu abortei 16 vezes. Eu fiquei simplesmente estarrecido. Como a alma humana é complexa. Como é que ela pôde ouvir a proposta de Jesus, os enunciados a respeito do não matarás, e em nome de um amor que não era desejo sexual, era tormento sexual. Porque o amor não mata, o amor liberta. Se ela amasse esse homem, ela diria: prefiro vê-lo feliz com sua mulher a vê-lo atormentado comigo e eu também infeliz. Se ela realmente o amasse, ela então renunciaria ao contato físico e continuaria amando-o, desde que ele era feliz com a sua esposa. E então, é claro, o câncer era o resultado de todas as investidas que ela praticou contra o organismo. Felizmente, ela teve a ocasião de despertar aqui na Terra. Desencarnou menos de uma semana. E anos depois, eu a encontrei em uma visita espiritual a uma região dolorosa. E ela me reconheceu. E naquela oportunidade ela me disse que se arrependia amargamente. Mas aqueles a quem ela havia prejudicado não a perdoaram. Sendo que um deles tentou 8 vezes. E 8 vezes ela impediu. E mais 8. Alguns reencarnaram pela misericórdia divina. Porém, esse reincidente tomou-lhe tanto ódio que se lhe alojou no útero, psiquicamente. E ele foi quem deu mentalmente início ao processo de degenerescência celular. E então ela estava programada para, quando reencarnar-se, reencarnar com ele, como chifópaga, para que os dois possam regularizar o débito. Então, a alternativa de uma pessoa que está consciente, que abortou,
Não consideramos que a pessoa deva ter consciência de culpa e que vai ficar infeliz. E segunda pergunta, se ainda pode ter o filhinho, tenha-o. Por que adotar? Tenha o seu. Abra-se ao amor. E a divindade que tem um critério de justiça que a nós nos escapa, porque é justiça, mas é também misericórdia. A nossa justiça é muito severa, é muito olho por olho, dente por dente. A justiça do amor divino é feita de misericórdia. Se a pessoa tiver a oportunidade de ainda ser mãe, abra-se. E se vier, é o filhinho que está voltando. Nós temos tido experiências sobre isto inúmeras vezes. Nós tivemos um casal amigo cuja primeira concepção foi tubária. Segunda concepção, natimorto. Terceira concepção, prematuro, que morreu. E então, nesse ínterim, o casal tornou-se espírita. E o espírito me dizia: peça para que eles me deem uma nova oportunidade. Eu tenho que voltar, eu quero voltar. E eu lhes falei. O casal estava desolado. Anelava com todas as fibras da alma em ser pais. E, ademais, as criaturas humanas somos muito impiedosas. Parte da família do rapaz dizia: que é isso? Todos nós somos prolíferos e você não é de nada? A família da moça dizia: é Deus que está lhe castigando. E pessoas insensatas do movimento espírita acusavam: você foi abortista na outra vida, está pagando. Eu fico admirado como é que sabem, como é que tem só revelações para o mal. Fico surpreso de ver que as almas não sintonizam com o bem para darem mais notícias, boas notícias. Aliás, me chama a atenção, até muitas vezes em viagens. Eu viajo por um largo período e quando às vezes eu retorno, é uma soma de más notícias que eu digo assim: eu devo ser desumano, porque raramente me chega uma coisa boa, uma boa notícia. Há pessoas assim: você já soube da última, soube da pior, soube disso. Enfim, é a nossa tendência sadomasoquista inconsciente. E a pessoa não dá conta da carga que o outro está experimentando sobre os ombros, só porque não se queixa, mas está sofrendo. E então, eu via o espírito, e o espírito me dizia: peça, eu vou me reencarnar com uma menina, e seria uma menina linda. E um dia, em nossa reunião mediúnica, ainda me recordo da data, o dia 22 de dezembro, ela viu e deu uma mensagem em francês para os pais. Escreveu, pedindo que eles se preparassem, que ela agora vinha para ficar. No dia 24, possivelmente, a mãe concebeu. Em janeiro, quando começaram os primeiros sintomas, no período do fluxo catamênico, e logo no segundo mês os exames confirmaram a presença. Mas ainda desta vez, muito preocupados quanto ao êxito, foram ao maior cientista de reprodução que existe no Brasil. E ele fez exames e estava o feto muito baixo. Ele disse: volte daqui a 5 meses, porque eu não posso prever e não tenho nada que fazer. Os espíritos me sugeriram: peça para fazer cerclagem, para dar 2 pontos no útero, a fim de suportar o desenvolvimento do feto. E recomende o maior repouso possível, como fez Sofia Loren. Como eu admiro essa atriz cinematográfica. Ela desejou tanto ser mãe, que foi para uma clínica na Suíça, e depois de estar fecundada, ficou 8 meses deitada, quando era a mulher mais bela do mundo, a mais recastada e a mais sensual, para ser mãe. E não satisfeita com isso da primeira maternidade, ela fez uma segunda experiência e tornou-se mãe na mesma clínica de reprodução humana na Suíça, por segunda vez, 8 meses, no máximo de repouso humanamente possível. E tornou-se mãe vitoriosa até hoje, e está quase da minha idade, se não estiver um pouquinho mais para lá. Mas está aí feliz, maravilhosa, com filhos lindos e com netos. Então, o casal viajou para fazer o repouso necessário e nasceu-lhe uma menina linda, ainda apressadinha. Nasceu uma semana antes do tempo, mas nasceu
Hoje é uma linda moça que preenche a lacuna daquilo que eles mais queriam, que era a presença de um ser querido. Então, já que me pergunta, eu sugeriria: abra-se ao amor. A tese é de Joana de Ângeles. Toda vez que tu tiveres uma dificuldade, pergunta ao amor a melhor solução. E se fizeres silêncio, o amor te responderá da melhor maneira de enfrentar a situação.